Bom dia! Hoje, dia 6/7/2025, um domingo maravilhoso, e nós vamos iniciar o tema Dando Valor à Família no Mundo Empreendedor. O subtema, a família como prioridade no empreendedorismo. E quem vai trazer esse tema para a gente, com maestria, é a maravilhosa Ju Marinato. Com você. Amém. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? É um tema bem desafiador, né, Lúcia? E, e como a gente sempre diz, antes da gente levar uma mensagem, a gente é tratado, né? O Espírito Santo chama a gente bem baixinho aqui para a gente estudar, né? Esse subtema, a família como prioridade no empreendedorismo, né? O nosso versículo ele está em 1 Timóteo 5,8, que diz o seguinte: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o incrédulo. Gente, como isso é pesado, sabe? Eu já tinha visto esse versículo, mas quando eu fui ler assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos seus, da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Olha o que Deus fala pra gente assim tão diretamente, né? Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, mas a nossa prioridade tem que ser a nossa casa. E se a gente não age dessa forma, a gente está negando a nossa fé e a gente é pior do que o incrédulo, né? Misericórdia. E vamos à nossa explicação que diz o seguinte: no mundo empreendedor, muitas vezes somos atraídos pela busca incessante por sucesso, reconhecimento, estabilidade financeira. No entanto, a Bíblia nos ensina que a nossa maior responsabilidade está com a nossa família. O versículo de 1 Timóteo 5,8 reforça que devemos cuidar e proteger aquele que Deus colocou sob nossa responsabilidade, especialmente nossa casa. O empreendedorismo pode ser desafiador e exigir muito tempo e esforço, mas é fundamental que não percamos de vista nossa responsabilidade de ser provedores, guias e apoiadores em nossa casa. Deus nos chama a equilibrar o trabalho com cuidado da família, sendo um exemplo de liderança, amor e compromisso. Quando negligenciamos a família em nome do trabalho, estamos perdendo a essência do que Deus nos chamou para ser. Valorizar a família significa investir tempo, atenção e carinho em nossos relacionamentos familiares, reconhecendo que o sucesso verdadeiro não é medido apenas pelo trabalho, mas pela qualidade dos laços familiares que cultivamos. O equilíbrio é a chave para um empreendedorismo que honre a Deus e ao mesmo tempo fortaleça a nossa casa, né? Então, assim, hoje todas nós aqui, né? Além algumas CLT, mas a maioria trabalha aqui por conta própria, né? E assim, não tem um horário definido, né, para trabalho, vai depender da exigência do cliente, a necessidade do cliente, e quantas vezes nós negligenciamos, né, um momento em família, um momento com o filho, com o esposo, para ir atender um cliente, quantas vezes a gente abriu mão de ir a algum lugar, fazer um passeio, alguma coisa, né, por conta do trabalho, né? E a gente que também trabalha em casa, né? Chega em casa, ah, não, tem que passar um pedido, tem que fazer uma lista com o cliente, tem que fazer assim. E a gente se pega fazendo isso e abre mão dos momentos em família, né? Então, assim, não, eu tenho que resolver essa situação aqui, então deixa a família ali de lado e vai cuidar, né? Ontem foi um momento que, ainda bem que eu estudei antes do anoitecer, que ontem eu falei, não, hoje à noite eu vou fazer o levantamento dos meus pedidos, o que que eu tenho que passar para cliente, quem eu tenho que cobrar, o que que eu ainda tenho que lançar. E aí, em vez de eu ir jantar ali com todo mundo, porque estamos em jejum, né? Eu disse, não, já que eu não vou comer mesmo, eu não vou nem lá com eles, vou deixar ele lá. E era um momento de conexão, a família reunida, fazendo uma hamburgada, iam fazer uma coisa e outra. E antes de eu ir para lá, né, eu tava com isso na cabeça. Aí eu fui estudar a palavra. Eu disse, não, vou aproveitar que é cedo, eu vou estudar a palavra, né? Aí o Espírito Santo veio e me falou isso, né? Que a gente tem que valorizar os nossos momentos em família e não negligenciar. Eu disse, um pleno sábado à noite, eu querendo trabalhar e não ter esse momento de comunhão com a minha família. Eu disse, tudo bem, Espírito Santo. Eu já entendi.
Então eu mudei toda a dinâmica, né, de não ir participar desse momento em família. Estive lá com o esposo, filho, tio, e tivemos esse momento muito interessante, muito leve, muito em paz, e que me fez olhar com um olhar bem diferente, né, do que eu faria. E foi bem interessante, sabe? Eu disse: "Olha, Senhor, como a gente tem que nos permitir, né, ter esse olhar diferenciado quando o Espírito Santo nos mostra o que realmente a gente precisa fazer e a gente precisa obedecer, né. Então exige a gente precisa ser responsável, sim, principalmente no prover, né, de dentro de casa, as nossas obrigações financeiras, mas o cuidado com a nossa família, ele é a prioridade. O cuidado, o carinho, a atenção, a conversa, o olho no olho, um abraço, um cheiro, isso a gente não pode negligenciar, a gente não pode abrir mão. Então, no meio da rotina, quantas vezes essa semana foi bem desafiadora para mim, e trabalhando até tarde da noite, todas as noites trabalhando até tarde para dar conta da demanda. E de vez em quando o Henrico vinha aqui: "Mamãe, você quer um abraço?" Eu: "Claro, filho, eu nunca vou negar um abraço, nunca vou dizer não para o seu abraço". Aí ele vinha, me abraçava, me cheirava, me apertava e voltava lá para o sofá e assistia o vídeo dele, queria me contar alguma coisa e eu querendo medir, né, eu estou fazendo cálculos, estou fazendo anotação de documentações, então tem que estar tudo certinho. Mas tirar aqui 5 minutinhos de vez em quando para dar atenção, não vai fazer diferença, né. Então, tipo assim, estar presente, não é estar aqui, mas estar presente, porque às vezes a gente está aqui: "Não chega aqui, sai que eu estou trabalhando, não fala comigo, não vai me atrapalha". Mas ele vê só a mãe aqui, mas a mãe não está presente, então a gente tem que se permitir, a gente tem que pesar que esses 5 minutinhos de atenção, para a gente não vai fazer tanta diferença no trabalho, mas vai fazer muita diferença para quem está do nosso lado. Quantas vezes eu estou aqui nessa mesa mesmo que eu estou falando com vocês, e os 2 estão ali no sofá e querem me contar uma história, querem falar algo e eu: "Tá, fecha aqui o computador, olho, presta atenção, dou um ok", aí depois a gente continua. E tem que ser assim, né, no dia a dia. A gente tem que se permitir essa conexão, que eles são as nossas prioridades, é a nossa família. E depois de ler esse versículo doeu mais ainda no coração, né. Vou ser pior do que uma incrédula, porque eu não estou cuidando, né. Então, não é estar presente, é ser presente, né. Claro que a gente precisa cuidar de todas as áreas, mas hoje pegou forte, né, a nossa responsabilidade com a nossa família. Cuidar de cada detalhe, né, e entender todo um processo, um circuito. O Henrico está crescendo, precisa de entendimento, de direcionamento, e como a gente sempre fala, ele não vai seguir o que a gente fala, ele vai seguir o nosso exemplo, ele presta atenção em tudo que a gente fala, né. O ser humano é o copiar, né, ele está ali, está focado, e ele presta atenção nas atitudes, como eu já falei, ele já me confrontou nas minhas atitudes, eu ter um posicionamento e depois não cumprir, ele já vem logo: "Como é que é mamãe, você não conhece Jesus? Como é que você me ensina que é desse jeito e você está fazendo desse jeito?". Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos o espelho, o reflexo, e eles vão fazer exatamente dessa forma, né. E eu acho isso muito interessante, esse pequenininho presta atenção em muito nos detalhes, e a gente pensa: "Ah, não tá nem olhando", mas ele tá ligado, chega lá na frente, ele vem falar: "Mas tal dia, aquela situação", eu: "Oi?". Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente faz, né. E a reflexão é que a gente tem que verificar como a gente tem gerenciado nosso tempo, né, e nossas prioridades. O seu trabalho tem exigido tanto de você que sua família tem ficado em segundo plano? Como está a qualidade do tempo que você dedica aos seus entes queridos? Lembre-se que estar fisicamente presente não significa estar emocionalmente disponível. Procure estar verdadeiramente conectado, criando momentos significativos que fortaleçam os laços familiares. Avalie sua rotina e busque ajustes que promovam o equilíbrio, sabendo que essa escolha honrará a Deus e fortalecerá o seu lar. Gente, isso é muito real, isso é muito forte sobre o fortalecimento dessa conexão, né, com o filho, com o esposo, com o nosso seio familiar, né, quanto isso é transformador e quanto isso fica leve, né, o quanto isso traz leveza,
o quanto isso traz conexão, você olhar para a pessoa, sorrir, pegar na mão, brincar, o quanto isso traz conexão para dentro de um lar, o quanto isso traz leveza, harmonia, sabe, assim, para gerenciar conflitos, assim, fica tão mais fácil, a gente cria uma conexão, a gente cria uma intimidade. E eu acho que não existe coisa mais maravilhosa do que você sentir essa proximidade, né, essa conexão, essa intimidade com quem você convive dentro do seu lar, na sua família especialmente, né, esposo, filho. E isso tem sido um diferencial para mim, né, estar disponível, né, poder estar presente, ser presente, estar disponível e ter esses momentos, né, de se desligar um pouco, né, do trabalho, que a gente sabe das nossas responsabilidades, e se a gente deixar, a gente vira a noite mesmo trabalhando e esquece do resto. Mas a gente não esquecer de fazer um café, fazer uma mesa, sentar todo mundo ao redor da mesa, fazer uma oração. Então isso, assim, eu tenho focado muito nisso, tipo, eu já levanto: "Não, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo", eu disse: "Não, mas espera". Primeiro o meu café. Vamos lá, faz o café, reúne todo mundo, toma um café, conversa um pouco. Tem ali 30 minutos, 40 minutos, beleza. Agora bora lá trabalhar. Depois é o nosso momento do almoço, tira o celular da mesa, tira tudo, só nós três, vamos, come, brinca, tá, beleza. Vamos lá fazer o que tem que fazer. Lanche da tarde a mesma coisa, reúne todo mundo. São momentos, assim, que ficam marcados, né. Tipo, um faz uma oração, o Henrique é o rei da oração agora, né, ele que faz a oração, e a gente repete a oração dele, sabe, e a gente sentir essa conexão, sentir a presença de Deus, sabe. Então são pequenos detalhes, em outros tempos eu faria totalmente diferente. Ia fazer, tomava o meu café sozinho, depois eles levantavam, tomava o café deles, e não tinha esse momento, eles saíam, eu já estava ali fazendo alguma coisa e assim fluía. Mas cadê a conexão? Cadê o ser presente, né? Às vezes a gente se pega diante de tantas demandas, não só de demandas externas, mas as próprias internas da nossa casa mesmo, de lavar roupa, fazer uma faxina e a gente não se permite: "Não, eu tô com tempo corrido, tenho que fazer isso hoje não", eu já vejo uma forma mais leve. Entre aproveitar o momento com a família e lavar roupa, eu deixo ela lavar roupa para depois. Quantas vezes eu abri mão de ir num passeio, de fazer alguma coisa, ir num simples supermercado, ir na farmácia, que pra gente é um passeio por onde a gente mora, né, a gente tem que sair daqui, e quantas vezes ele dizia: "Não, não, vou varrer a casa, não, vou lavar a roupa". Gente, olha que absurdo. Eu deixava de viver momentos em família para estar cuidando de alguma coisa, e hoje não, hoje o quê? Bora, bora, já estou pronta, partiu. E é isso, a gente se permitir, a gente estar presente, ser presente, né, então existe as prioridades, existe, mas a nossa família está em primeiro lugar, né, esse momento. E são coisas simples que faz toda a diferença e nos permite estar conectados, né. Final de semana passado, me permiti fazer uma viagem que me deixou cansada a semana inteira, mas foi muito incrível o nosso momento. A gente saiu, fomos em outro município, foi bem desafiador, num trajeto aí de 24 horas, dormi no máximo 5 horas. Mas foi tão legal, sabe, chegar, estar junto, conversar, brincar, e é um momento muito bom para conversar, né, de madrugada, ver o sol nascer, e a gente conversando e compartilhando momentos do dia a dia, né, como o querido viaja, um dia sim, um dia não tá em casa, e às vezes a gente não tem tempo, né, chega cansado, vai dormir, e esse momento foi um momento de conexão, da gente conversar, contar muitas coisas que aconteceram um para o outro, ter esse momento de intimidade, de autoconhecimento, lembrar de coisas e assim, é muito bacana, sabe. Em outro tempo eu não me permitiria. Dizer: "O quê? Fazer essa correria? Vou é ficar em casa, dormir, descansar". Preciso descansar, a Juliana que precisa descansar. Mas assim, Deus ele nos trata, ele nos mostra que pode ser leve, pode ser interessante. E a gente foi lá fazer esse bate e volta e foi incrível, valeu muito a pena, sabe. Então é o diante da correria do dia a dia, que a gente costuma dizer: "Ah, como é que tá? Ai, tô na correria", já é tão no automático. E às vezes a gente nem tá na correria, mas a gente diz que está na correria, porque o importante é dizer que você está ocupado, que você está sendo produtivo. Tem muita gente que leva por essa linhagem: "Não, tô na correria", e às vezes nem tá, e não se permite viver o melhor, né, viver o extraordinário justamente por isso.
Então é isso, né? Deixa eu citar para vocês o nosso exercício prático que diz o seguinte: faça um levantamento da sua agenda semanal e identifique os momentos de convivência familiar. Estabeleça um compromisso consigo mesmo para reservar horários exclusivos para a família, desligando-se das distrações do trabalho da tecnologia. Não deixe o celular roubar sua vida. Planeje atividades que promovam a união e a comunicação, como refeições juntos, passeios, ou simplesmente um tempo de conversa e oração em família. Gente, as refeições juntos. Hoje a gente senta na mesa, né? Olha como a gente tem que policiar, só dando um ênfase nisso aqui. É cada um com seu celular, né? Não existe uma conversa, não existe uma oração, não existe um momento, é cada um no seu mundo. Então, quando for à mesa fazer as refeições, tirem os celulares, que aí vocês vão ver o quanto é bom. No começo, olha como é. No começo, as primeiras vezes que a gente fez assim de sentar, a gente não tinha nem assunto. Cada um comia ali porque, tipo, faltava conexão. Você não tá tão acostumado a sentar e estar ali no celular vendo mil coisas que quando senta sem o celular, você olha para a pessoa, você não tem assunto. Né? Então, são coisas que a gente precisa ir tratando e depois, se a gente for levar, a gente passa o dia sentado na mesa conversando e rindo e bagunçando e brincando, porque houve essa reconexão, né? Então, é muito real o que o celular tem feito, tem tirado a conexão, né? Então, vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus, obrigado pelo dom da minha família, que é um reflexo do teu amor e cuidado. Peço que me dê sabedoria para equilibrar meu trabalho e minha vida familiar, para que eu possa ser um exemplo de fé e amor para os meus entes queridos. Ajuda-me a ser presente, a cuidar apenas não das necessidades materiais, mas também emocionais e espirituais da minha casa. Fortalece meu lar com tua paz e guia meus passos para que eu nunca perca de vista o valor maior que a minha família. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, meninas. Como é que está sendo aí esse controle da jornada da família? Você está sendo pior que um incrédulo ou você está honrando a Deus com os seus comportamentos, com as suas atitudes, com o seu tempo? Como é que está o gerenciamento desse tempo? Vamos lá, alguém gostaria de trazer algum comentário, algum compartilhar de experiência? Quantas Bom meninas? dia. Marisa, vontade. Eu ouvindo a Ju, né, eu me identifiquei, né, em algumas coisas. Muitas vezes eu priorizei muito a questão do trabalho de casa, de fazer as coisas, naquele momento em que a família estaria reunida, né? Então, que a gente possa entender o que de fato é mais importante, né, e priorizar. Assim, veio me trazendo memórias, né, de muitas coisas. Hoje eu procuro fazer diferente, sabe? Eu acho que eu sempre fui muito metódica em muitas coisas, principalmente aos domingos, de não sair, de não querer sair de casa, porque eu pensava assim, eu tenho que me organizar, porque amanhã já começa a correria da semana, já tem trabalho, não sei o quê. Só que a gente deixa de viver, a gente perde momentos. Jane, com você. Oi, meninas, bom dia. Que tema profundo, né? Meu Deus. E esse versículo, Jesus, como diz a Ju, arrasou com a gente, né? Mas essa semana, assim, eu já tenho um tempo também que venho praticando aqui em casa a questão da retirada do celular da mesa, né? E é como a Ju falou, isso é tão real que se a gente realmente não se policiar, o celular ele tira essa conexão entre entre o ser humano, né? E às vezes eu estou no trabalho, estou respondendo a algum cliente, a Maria Eduarda chega, né? Às vezes, antes eu dizia para ela, filha, deixa a mamãe finalizar aqui, eu já falo com você.
E aí não finalizava nunca, né? Respondia um, abria outra coisa, pererê, parará, aí ela chegava, mãe, você ainda tá no celular, mãe. Sabe? E aquilo, assim, foi porrada em mim, sabe? Aí eu, meu Deus, a adulta que sou eu. A adulta sou eu. Né? Então, hoje eu já faço diferente. Estou respondendo alguma coisa, mas ela chega, eu ponho o celular, né, na mesa, enfim, tiro o celular da minha mão. Aí eu, sim, filha, pode falar. Mas, gente, a gente precisa se policiar o tempo todo, sabe? O tempo todo. Porque quem usa o celular para trabalho, se você não se der conta, você não para nunca. Não para. Então, eu já deixo o celular no silencioso, né? Vocês já sabem disso, meu celular não toca. Não toca e eu também não tenho notificação. E é impressionante como eu sinto quando o celular, quando alguém está me chamando, gente. Né? E se eu não deixar ele longe de mim, eu estou toda hora respondendo alguma coisa. Né? Então, isso é real. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Não se torne refém desse aparelho, que é uma bênção, né, para dar continuidade aí no nosso trabalho, para que a gente possa estudar, a gente possa obter mais conhecimento, mas também ele pode fracassar muitas vezes, né, esses momentos aí que a gente teria em família. E essa semana aconteceu algo, né, eu até comentei a semana passada, no início da semana, o meu irmão, ele teve uma situação lá na fazenda e machucou o braço, e tudo bem, né? Foi um momento ruim, né, no caso, mas de verdade, eu tive a oportunidade 2 vezes essa semana de estar com ele. A minha filha ficou o dia todo lá cuidando dele. E, gente, foi um momento tão precioso, sabe? Tão precioso de resgate, sabe? Dele me ligar, né, na hora do almoço, mana, vem almoçar aqui, sabe? E foi tão bom, né? Eu sei que foi um momento que Deus usou, né, para resgatar isso. Mas que a gente não espere que desafios dessa forma aconteça para a gente resgatar o que é tão precioso que é esse laço, né? E família é isso, é o projeto mais precioso do coração do Senhor. Bom domingo a todas. Amém. Que lindo. E assim, são pequenas mudanças. Às vezes a gente acha que precisa de uma mudança muito radical e às vezes não é. Aqui em casa, eu costumava ficar no espaço resolvendo as coisas do online até tarde. E eu mudei isso. Agora eu trago o computador, fico aqui dentro de casa. E aí, o que que isso gera? O Cardoso está ali fora assistindo alguma coisa, né? Assistindo jogo, ou assistindo alguma coisa. De vez em quando ele vem aqui, traz o celular, mostra alguma coisa, conta alguma coisa. É igual a Maria Eduarda com a Jane. Conta alguma coisa do dia, lembra de alguma coisa que tem para fazer. E a interação mudou, né? Mudou. Porque eu ficava lá. Era mentoria, era live, era todas as coisas, eu ficava lá. Agora não, estou dentro de casa. Aí eu deixo aqui, eu vou esquentar a janta dele, enfim. Então, melhorou isso é importante, a gente ter essas percepções. E às vezes é uma pequena mudança, não precisa muito. E se você não está praticando, que fique aí um lembrete, que fique aí algo para te ativar nesse domingo, para você mudar esse comportamento, para você ter sua família mais por perto. Amém? Amém. Você gostaria de comentar, Kelma? Sim. Vontade. Aqui não é diferente lá da Ju, né? Aqui tem que ter o momento do abraço. A Radassa, ela é grandona, né? Mas eu costumo dizer aqui, o apelido dela é o Olaf, né? Ela gosta de abraços quentinhos. Ah,
De vez em quando ela tá. Mamãe, me dá um abraço. Papai, me dá um abraço. Ela é muito carinhosa. E assim, eu até vi essa semana, que é raro agora eu olhar as redes sociais, mas eu vi essa semana uma coisa legal. Eu achei interessante, né, da gente introduzir um momento de dança no dia. Uma dança ali em família, né? Você escolhe uma playlist legal. Eu achei muito interessante, né? É um momento de descontração. Eu até mandei pro meu esposo. Eu achei bem legal essa que ela gosta muito de dançar, né? Mas no caso, quando eu ou o pai dela, né, quando a gente sempre coloca aqui um louvor, uma adoração, a gente começa a dançar, ela acha muito engraçado. Ela acha interessante, né? Porque ela acha assim que só o jovem, o adolescente pode dançar, né? Então ela fica meio que rindo de mim, né? E eu gosto muito de dançar o louvor, né? Então, assim, é um momento gostoso nosso. Aí o pai dela até diz assim: "Ah, tu pensa que a gente não dançava, é quando a gente tinha a tua idade. A gente ainda não esqueceu não". Então, assim, é algo que eu vi e achei interessante, né, não é que aconteça todo dia, mas é algo, assim, bem gostoso, né, une a família, né. Mas a questão do celular na mesa, graças a Deus aqui já é batido que não pode ter mesmo. Nem no café, nem no almoço, nem no jantar. Então, assim, achei engraçado a Jo falar do abraço e eu me lembrei da Radassa, né, que é constante. Todo dia, pode ser qualquer horário, tem que ter o abraço. Era isso. Amém. O abraço é muito bom. E hoje, numa geração, né, que já é vergonha abraçar, já é vergonha cheirar, né, a gente tem que aproveitar esses momentos aí desses pequenos, e nem tão pequenos, né, porque se duvidar, a Radassa já está mais alta do que eu. Ei, Ju, você falando aí, lembrei de uma situação. Maria Eduarda foi, né, ficando adolescente e tal. Aí um dia ela virou para mim e disse assim: Mãe,